Somos o país mais ansioso do mundo. Segundo pesquisa recente da OMS, o Brasil possui um pouco mais de 9% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas o que leva o Brasil a isso? Existe tratamento ou cura para esse problema? O TV Câmara Entrevista te convida a fazer parte desta conversa sobre ansiedade. E para tratarmos sobre o tema de hoje, o TV Câmara Entrevista conta com a presença da psicóloga Karina Fonseca. Karina, seja bem-vinda ao TV Câmara Entrevista e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina. Bom, Karina, eu queria começar então já perguntando, como a gente vê, a ansiedade é um número grande, de pessoas que têm. Então, o que seria ansiedade? Tá. Primeiramente, eu acho muito legal deixar claro, que existe uma diferença da ansiedade reação emocional e da ansiedade patológica, Então, a ansiedade, ela nada mais é que uma reação emocional nossa frente a alguns estímulos que possam ser ameaçadores, que possam, de alguma forma, ameaçar a nossa vida, Então, imagine em um contexto em que você tem alguma mudança no ambiente, Então, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, você tem uma prova, ou senão você tem uma perda de emprego, A perda de alguém querido, um trauma, todos esses eventos, aversivos que acontecem na nossa vida, ele pode provocar essa reação ansiosa, Então, o que seria essa reação? São os sentimentos, Então, assim como o medo, Todos nós temos medo e ele nos protege, de, em alguns contextos, a gente se expor a perigos, sim, Então, sim. Pra gente ter medo, a gente não atravessa a rua, Sem olhar dos dois lados. A ansiedade, ela também nos ajuda. Em que sentido? Quando a gente percebe que tem algo ameaçador, algo que pode nos prejudicar, ela nos deixa mais alerta, Como se a gente estivesse num estado de fuga. Então, você tem algo, por exemplo, uma prova muito importante. Sim. Você vai começar a ficar ansioso, isso vai fazer com que você fique mais atento, que você estude mais, que você foque mais, e isso com que você saia bem na prova. Mas qual que é o problema? Existe um nível ótimo dessa ansiedade. E quando a gente fica sendo muito exposto a muitas coisas aversivas, Você está sempre num ambiente estressante, você está sempre precisando, em algum contexto ameaçador, essa ansiedade, ela vai todo dia, até uma hora que ela se torna patológica, que é o que a gente mais vê hoje em dia, Então, a gente tem os transtornos de ansiedade generalizada, nós temos as crises de pânico, temos toque, Então, a gente tem vários transtornos aí que vão estar sendo desencadeados por conta desse excesso de ambiente hostil, Então, você fica tão ansioso com tanta constância que acaba se tornando patológico. Então, a ansiedade, ela é algo já natural nosso, como você apontou, Sim. É comum as pessoas terem, mas como tudo em excesso, sempre acaba sendo um problema, Então, por exemplo, a própria tristeza. É normal ficar triste, Então, você perde um ente querido. É normal ficar triste. Agora, permanecer na tristeza é um problema, Então, medo. A gente tem medo, Agora, permanecer no medo se torna uma fobia. A ansiedade é a mesma coisa. Então, não existe o ser humano não ter, um ser humano saudável, não existe não ter ansiedade. Sempre que acontecer alguma coisa que o ameace de alguma forma, ele vai sentir aquela reação que vai impulsioná-lo a fugir, a se proteger daquele problema. O problema é quando isso está em excesso. Aí ele se torna patológico. E é até interessante o que você falou, Então, se a gente pensar, amanhã eu tenho uma prova, por exemplo, e eu ficar ansioso para essa prova, só para aquele momento é algo comum, então. É algo comum. O que não é comum é essa ansiedade ser tão intensa que ela te paralisa. Porque quando a gente está ansioso, pode perceber, é sinal que você está preocupado, que você coloca uma importância naquilo. Isso faz com que você se atente muito mais quando você começar a estudar, Então, quando você está ansioso por uma entrevista de emprego, você vai se preparar muito mais, Você está mais aplicado naquilo. Então, é um sentimento que ele quer te proteger para que você consiga se desenvolver. O problema é quando essa ansiedade está tão intensa que isso te paralisa.
é um sentimento tão intenso que faz você acreditar que você não vai conseguir passar na prova, que você não vai conseguir ir no emprego, passar na entrevista Acaba de até emprego. te desmotivando, né? Exatamente, porque é tão intenso aquela sensação, aquela reação fisiológica, que você aí não vai. Ou seja, é um sistema de fuga que ele realmente funciona, né? Porque você realmente não vai na prova, você resolveu o problema, mas aí você causa outros problemas, porque daí você não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir, né, passar na faculdade, você também não vai conseguir ter as suas conquistas, né? Porque tudo que a gente vivencia, que a gente aprende, é desafiador. E esses desafios vão gerar ansiedade. Agora, se ela te paralisa, aí ela precisa ser tratada. E até entrando nessa questão, tem um pouco também que as pessoas falam, né? É muito comum no vocabulário, né? As pessoas falam, estou ansioso para o show que eu vou. Só que não necessariamente é ansiedade, né? Sim, mas uma animosidade, né? Isso, é uma expectativa, né? É uma sensação de expectativa. Então, você está na expectativa, você está animado por aquela situação. E isso é comum, né? Porque é algo que você gosta tanto que vai dar essa reação emocional. Agora, o problema é quando você está tão animado com aquilo que você começa a ter pensamentos de que vai dar errado, que você começa a ter pensamentos de que não vai dar certo, que vai acontecer algum imprevisto e não vai dar certo. E isso te paralisa, você fala, então para eu não me frustrar, eu fico em casa. Mas aí você também não vivencia o seu show, né? Exatamente. Você não vivencia o seu momento. Bom, até você já comentou um pouco, eu queria saber então, a ansiedade, existem mais de um tipo? Quais são elas? Ou elas estão ligadas a outros transtornos? Tá, as duas coisas, né? Então, a ansiedade comum, a ansiedade como sentimento, todos nós temos, né? Mas nós temos vários aí tipos de transtornos de ansiedade. Né? Então, como eu disse, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que já é um transtorno em que você começa a ficar ansioso em contextos em que não necessariamente você estaria ansioso. Então, por exemplo, você começa a ter reações de ansiedade assistindo TV. Nossa. Né? E uma coisa que é muito legal deixar claro é o quê? A gente pensa muito, como a gente usa muito a ansiedade no senso comum, né? Como, estou ansioso para um show, a gente acha que a ansiedade é só essa sensação de expectativa, né? Mas não é. Porque quando a ansiedade ela está num grau muito elevado, ela vai trazer diversas reações fisiológicas. Então, tem pessoas que quando estão ansiosas, elas vão sentir o coração disparar, elas vão sentir falta de ar, elas vão sentir sudorese, elas podem sentir problemas no intestino, então o intestino fica preso ou fica solto, problemas no estômago, né? Então dá má digestão. Tem pessoas que chegam ao caso de vômito. Sim. Então, quando a gente fala em ansiedade patológica, é um grau sintomático e que às vezes acontece em contextos em que não necessariamente tem ali algo aversivo, mas é porque já generalizou. Né? Então, a gente tem, por exemplo, as crises de pânico, que também são desencadeadas principalmente após estresse de traumas muito intensos quando a gente vive. Né? A gente tem outros, por exemplo, a depressão. Muitas pessoas depressivas têm ansiedade como comorbidade. Então, a ansiedade ela vai aparecer junto com diversos outros transtornos também. E, no caso, ela pode chegar a causar, né, sintomas psicossomáticos, né? Então, como você falou do vômito e tudo mais, mas também tem o oposto, tipo, outras doenças que trazem ansiedade para a pessoa? Olha, é muito interessante isso que você disse, porque quando a gente fala de doença psicossomática, a gente está falando exatamente da visão de um ser humano que mente e corpo é uma coisa só. Então, da mesma forma que o corpo, ele pode causar ansiedade, pode causar problemas emocionais também podem causar problemas no corpo, né? Então, por exemplo, se a gente for considerar que eventos ameaçadores podem causar ansiedade, então imagina, por exemplo, que uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer.
a chance dela desenvolver ansiedade é muito grande, porque é um evento que é ameaçador contra a vida dela, né? Principalmente doenças em que, por exemplo, no caso do Covid, né? Em que ainda não existe, até, né? No meio da pandemia ainda não existia, né? A vacina, ainda não tinha a medicação correta para tratar. Então, todos esses eventos estressantes podem desencadear a ansiedade. Um outro ponto também interessante, porque não são só eventos estressores e ameaçadores que causam ansiedade. Nós somos um ser biopsicossocial, né? Então, a gente tem nossa parte biológica. Isso quer dizer que existem algumas... se você desenvolver alguma disfunção hormonal, por exemplo, isso também pode causar sintomas de ansiedade. Então, é sempre legal a gente falar isso, porque às vezes um simples check-up geral que você passa com o seu médico, né, também pode ajudar aí no controle desses sintomas. Bom, legal. E eu queria saber, né, você comentou, né, que outros fatores podem desencadear a ansiedade. Mas eu queria saber, a ansiedade, a pessoa adquire ela com a vida, assim? Ou já tem gente que pode já ser propenso a ser mais ansioso, a pessoa já nasce com ela? As duas coisas também, né? Porque o nascer com? Não é que o bebezinho vai nascer ansioso, né? Não é isso. Mas a ansiedade tem alguns fatores genéticos que vão aumentar a possibilidade, as chances de você desenvolver a ansiedade. Então, nesse quesito é possível, sim, que algumas pessoas tenham predisposição à ansiedade e outras não. Né? Mas, no geral, todo ser humano saudável, né, tem aí a sua potencialidade de ter medo, de ter alegria, de ter tristeza e, com isso, a ansiedade também. Agora, é claro que nós somos um ser social. Então, o meio em que a gente vive pode, sim, contribuir para os nossos comportamentos. Então, por exemplo, muito do que a gente vive hoje tem a ver com o que a gente desenvolveu na infância. Então, se você é criada num lar onde seus pais são muito ansiosos, ou que você é muito punido, né? Você não pode errar. Imagina uma pessoa que é criada por pais em que deixa clara a regra que ele não pode errar, sendo que a gente erra. Isso vai desencadear um contexto de ansiedade, porque qualquer possibilidade de erro, aquilo vai ser uma ameaça, vai ser estressante para a pessoa, né? Ou se não, uma família aonde em diversos contextos, né, eles são mais agitados, eles estão em ambientes, né, tipo assim, que estressam a criança mesmo, né? Então, a criança já cresce achando, né, que, eu preciso ter sucesso, eu preciso aquilo. E todo esse desenvolvimento é estressante pra gente, porque cada pessoa tem o seu momento, né, de se desenvolver e tudo mais. E às vezes a gente acaba aprendendo que ser ansioso é bom. A gente acaba aprendendo dentro do nosso meio. Acaba condicionando. E a gente acaba achando que aquilo é normal. Então, sim, às vezes, desde o nascimento, o contexto que a gente vive, se você vive numa casa muito estressante, você pode desenvolver, aprender aquele comportamento. E é lógico, né? Todo ser humano pode aprender, né? A gente tem essa capacidade de aprendizado. E, de acordo com o que a gente vive, né? Porque daí, ou ele nasce ou ele desenvolve. Ele pode desenvolver também, porque uma pessoa em que ela, vamos dizer, ela não tem a propensão genética para desenvolver ansiedade, mas ela vive em um meio extremamente estressante, extremamente sobrecarregado em relação aos limites dela, ou ela vive por muitos traumas, né? Então, sei lá, ela perde um ente querido, depois ela perde o emprego, ou se não, situações, né, de saúde. Hoje, o próprio trânsito, né? O próprio contexto do trabalho, da escola, das redes sociais. Se essa pessoa ela se mantém dentro de um contexto muito estressante, ela pode também desenvolver a ansiedade. Então, das duas formas, a gente consegue desenvolver isso. Mas agora pensando também, né, você falou essa questão do contexto, que realmente, né, como seres sociais, né, o contexto influencia muito na pessoa. Sim. Mas eu queria saber também na questão de hábitos, se tem hábitos que as pessoas às vezes acabam praticando, né, que
Por exemplo, né? Se você está nervoso, você vai lá, toma café e você fica mais ansioso ainda. Sim. Mas também, né, tem a questão que fala, talvez fazer um exercício físico te ajude. Essas coisas realmente impactam na ansiedade? Sim, né? Novamente, né? Nós como um ser biopsicossocial, nós precisamos cuidar dessas 3 faces nossas, né? Então, quando a gente faz terapia, quando a gente cuida das nossas emoções, das nossas crenças, a gente trabalha isso, a gente está cuidando do psicológico. Mas o biológico social, ele ainda vai ter peso, né? Então, em relação ao biológico, ter uma alimentação saudável, realizar atividade física, vai contribuir muito, né? Então, o sistema digestivo nosso tem uma relação direta com o nosso sistema nervoso, né? Então, se a gente se alimenta bem, né, o nosso intestino está em dia, o nosso estômago está em dia, a chance da gente ter um melhor humor é muito maior, né? A atividade física é extremamente importante para a gente poder produzir alguns tipos de hormônios do prazer que também vão ser muito importantes. Então, esses pequenos hábitos, né, também vão fazer diferença. E o ambiental, ele também é importante, no sentido da gente se organizar melhor no nosso dia a dia, não nos sobrecarregarmos, né? Conseguimos, às vezes, falar não, né? Às vezes a gente acha que tudo que a gente faz é importante, e às vezes se a gente falasse mais não e pedisse mais ajuda, a nossa rotina seria tão mais leve. Então, é importante sempre cuidar desses 3 aspectos. É importante cuidar da mente, mas também somos um ser único, né? Então, é preciso cuidar do corpo e é preciso cuidar do nosso ambiente também. Então, também a questão comportamental, né? De como você lida você organiza suas tarefas, também é uma maneira de se evitar. Sim, porque, por exemplo, né? Nós vivemos em tempos em que, às vezes, a gente tem tanta preocupação com o outro, né? Aí eu não posso magoar, não posso falar não. E isso vai com que a gente vai se enchendo de tarefas, né? Então, já ouviu falar sobre procrastinação? Sim, com certeza. A procrastinação, ela nada mais é que uma atividade que você não quer fazer, mas que você precisa fazer, então você enrola o máximo possível para poder estar fazendo. E aquilo só te prejudica, porque uma coisa que você poderia sofrer 5 minutos, você sofre 1 mês para desenvolver a mesma tarefa. E essa procrastinação é muito importante que a gente pense, porque às vezes são tarefas, a gente sempre, né, vai ter atividades que a gente não quer fazer, né? Nem sempre a vida é só o que a gente quer. Mas muitas tarefas também, elas não eram necessárias de serem feitas e por diversas regras que a gente impõe a nós mesmos, crenças que a gente impõe, a gente acaba pegando atividades que não eram para a gente ter. E isso faz com que a gente procrastine, isso vai gerando ansiedade, isso só vai prejudicando a nossa própria rotina. Então, sim, conseguir se organizar, colocar... onde houve uma frase que eu achei muito legal, é que não existe prioridades. Se você tem prioridades, alguma coisa não é prioridade, porque prioridade é uma coisa só. Então, qual é a sua prioridade? Se a gente não tem claro isso pra gente, a gente vai acabar se sobrecarregando e se expondo a esse tipo de ambiente não saudável. Legal. Bom, vou pedir licença para você. Sim. Tá? O TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa e logo mais a gente volta para dar sequência à nossa conversa. Fique conosco.